Eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Irmãos, podeis assentar, né? Glória a Deus. Permaneça com a Bíblia aberta, nós vamos meditar em alguns versículos dessa palavra. Mas essa passagem aqui, ela fala sobre os discípulos. Se você começar a ler aí, o texto é um pouquinho longo, a partir do versículo 13, e aqui vai dizer assim: os discípulos no caminho de Emaús. Quando nós lemos aqui esses discípulos, e a Bíblia diz que iam 2 discípulos ali a caminho de uma aldeia que distava mais ou menos 12 quilômetros, uns 12 quilômetros de Jerusalém, e aqueles discípulos deixaram os demais irmãos ali na cidade, e eles se dirigiram ali para aquela aldeia. Quando nós vamos ler o contexto dessa palavra, nós vamos entender que Jesus, antes de morrer, ele falou, tanto em Atos 2, versículo 4 está escrito, como também lá, aqui aí mesmo em Lucas, no versículo 49 desse mesmo capítulo, Jesus diz: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus, antes de morrer naquela cruz, ele deu instruções específicas àqueles discípulos. E ele disse: olha, vocês permaneçam na cidade, porque vai se cumprir a promessa de Deus. E ali aqueles discípulos, né? Um chamava-se Cleopas, o outro a Bíblia não revela o nome. Eles saíram de Jerusalém, já foram sobrevividos. Saíram de Jerusalém e foram lá para Emaús, onde eles residiam. E ali no caminho estavam os dois conversando e comentando os últimos acontecimentos. E nesse dia que eles foram, era domingo, o primeiro dia da semana. E saíram comentando ali. E a Bíblia diz, está aí no versículo 15, que o mesmo Jesus, ou o próprio Jesus, vocês podem estar acompanhando aí, que o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E aí eles estão ali conversando, e aí vem aí para eles, era apenas mais um viajante naquela estrada, e aí Jesus olha para eles e fala assim: o que é que vocês estão comentando? O que é que vocês estão falando? E eles começam: é só tu que é peregrino em Jerusalém, tu não sabe o que aconteceu esses dias. E Jesus, homem poderoso em obra, diante dos homens, diante de Deus, morreu por ser crucificado, foi entregue pelos fariseus para ser crucificado, tu não sabe disso? E aí Jesus, ouvindo aqueles discípulos, olhando para eles, olhando para Jesus, e eles não conheceram que era Jesus. Mas é interessante quando a Bíblia diz que eles não conheceram, que a gente fica a se perguntar: mas aqueles discípulos andavam com Jesus. Aqueles discípulos conheciam a Jesus, eles tinham visto Jesus fazer milagres, eles tinham ouvido de pertinho as palavras de Jesus. Mas quando Jesus se aproximou ali ao lado deles, eles não o conheciam. Mas nós, enquanto cristãos, nós temos que procurar discernir a presença de Deus nas nossas vidas. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando ele fala lá em 1 Coríntios 11, e ele fala isso, que muitos participam da ceia sem discernir o corpo do Senhor. Então nós, enquanto cristãos, precisamos conhecer o Senhor. Como está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E muitas pessoas andam na igreja, pregam o Evangelho, buscam a Deus até, e não conhecem a Jesus. Porque fazem tudo isso como se fizessem no automático, não buscando de fato discernir a presença de Deus em suas vidas. E aqueles discípulos ali, enquanto eles estavam caminhando, e eles estavam pensando no Jesus homem, no Jesus que andou entre eles, no Jesus que partiu pão com eles, no Jesus que pregou o amor de Deus para eles. E quando Jesus vem ressurreto, glorificado, eles não conheciam a pessoa espiritual de Jesus. Eles não conheceram a sua vida. Olha como é. Você precisa conhecer Jesus. Todos nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Jesus, para que possamos conhecer a presença dele nas nossas vidas. Que aqueles discípulos não conheciam. E ali, quando Jesus ouve aquelas palavras, Jesus falou assim: honestos, vocês não entendem o que está escrito nas Escrituras. E Jesus fala assim: vocês não entendem o que de mim está escrito
aqueles homens as profecias que dele haviam de se cumprir. E Jesus começa a falar, e aqueles homens começam a pensar naquelas palavras ali. Amados, Jesus, ele vem ao nosso encontro nas situações cotidianas, na nossa vida diária. Em todos os momentos, Jesus, ele vem ao nosso encontro. Observe que eles estavam apenas caminhando, mas Jesus foi ao encontro deles porque Jesus queria se revelar a eles. Então não fique esperando uma situação grandiosa, uma situação específica para sentir a presença de Jesus, porque Jesus quer se revelar a nós nas pequenas coisas, nos pequenos momentos das nossas vidas. Jesus quer se revelar a nós. Porque Jesus, ele tem prazer na nossa companhia. Agora resta saber, nós temos prazer na companhia de Jesus. Nós temos buscado essa alegria de estar na presença de Jesus, de estar na casa de Deus, de estar em oração, de estar meditando a palavra. Nós temos procurado conhecer a Jesus por meio da oração, por meio da palavra, por meio da comunhão. E ali Jesus vai ao encontro daqueles discípulos. E nós observamos que eles não conheceram, que eles não perceberam, porque eles estavam envoltos na sua própria dor. Estavam envoltos na sua própria angústia. Estavam envolvidos pelas suas preocupações com aqueles acontecimentos que, embora fossem acontecimentos do reino dos céus, eles estavam olhando ali para a vida presente, para a situação do presente, e eles ainda disseram: mas alguns irmãos, hoje já é o terceiro dia, porque Jesus disse que ressuscitaria ao terceiro dia. E eles nem sequer esperaram, e eles já partiram de Jerusalém para Emaús. Então, amados, a dor, a angústia, o desespero, eles podem nos cegar espiritualmente, porque é isso que a palavra diz: os seus olhos estavam aqui como cegos para não conhecer. Então nós, enquanto cristãos, nós temos que procurar em todos os momentos buscar a presença de Deus, para que as lutas e as dificuldades não venham nos cegar para o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Porque toda luta tem um propósito, toda prova tem um propósito. Ainda que nós busquemos pela nossa própria ignorância, como Paulo vai dizer lá em Tiago, né? Cada um é atraído e engodado pela sua própria consciência. Mas há um Deus vivo no céu que tem misericórdia de nós, que mesmo nesses momentos se revela a nós com sua misericórdia, com sua graça, com seu perdão. Então nós precisamos dar lugar ao Senhor e não permitir que esses momentos de angústia, como Paulo diz, a momentânea tribulação não nos afaste do amor de Deus. Porque aqueles homens, eles não perceberam a presença de Jesus, porque eles estavam muito voltados para a sua vida. Quantos momentos nas nossas vidas são momentos de desespero, de angústia, de aflição, que parece que são paredes nos exprimindo, e a gente não sente a presença de Jesus. Mas eu quero te dizer esta manhã: Jesus está presente. Jesus nunca nos abandona. Salmo 46 vai dizer assim: ele é socorro presente na hora da angústia. Então você guarda essa palavra no seu coração, porque Jesus, ele é presente em nossos momentos de angústia. E ele estava com aqueles discípulos naquele momento. Jesus ouviu o que eles estavam conversando, Jesus sabia o que eles estavam fazendo, Jesus conhecia, porque Jesus é onisciente. Mas ainda assim Jesus perguntou. E por que Jesus pergunta? Porque Jesus quer ouvir de nós o que está em nosso coração. E Jesus pergunta: o que é que vocês estão conversando aí? Porque ele quer saber o que está em nosso coração. Então não fique guardando para si. Tem pessoas que têm mais facilidade de falar, de se abrir. Tem outras que não têm, que já acostumou guardar para si. Mas não faça isso com Jesus. Rasga a alma diante de Deus, conta para Ele as tuas angústias, conta para Ele as tuas dores. Jesus tem prazer na tua companhia, Jesus tem prazer em te ouvir. Jesus quer te ouvir nessa manhã. Conta para Ele o que você precisa, porque Ele gosta de ouvir a tua voz. E ali, quando eles vão conversando com Jesus, ali no versículo, se vocês olharem ali, a partir do versículo no 22 e 24, e eles começam ali a duvidar da palavra de Deus. Eles falam assim: ele disse que ia ressuscitar, mas hoje já é o terceiro dia. E aí é quando Jesus começa a lhe falar das escrituras, das profecias que deveriam se cumprir com a vida dele, lhe revelando a palavra, lhe revelando ali o seu propósito. Porque a vida de Jesus foi um plano preparado por Deus
desde a eternidade, desde o começo do mundo, desde a criação do mundo. Deus já tinha preparado esse momento para que Jesus viesse ao mundo como homem, para que Jesus fosse morto, para que Jesus ressuscitasse, para nos dar salvação pela graça. E ali eu refleti nessa palavra e eu pensei assim que Deus é grandioso, infinito e majestoso, e Deus não mensura o tempo. Porque lá atrás, quando Deus falou com Abraão, dai o teu filho, teu único filho. E Deus faz esse teste ali para provar a fé de Abraão. E Abraão leva aquele menino, amarra Isaac, leva para ser crucificado, para ser morto. E quando Abraão vai enrolar o menino, Deus fala, não, Abraão, faz isso não. E tinha ali um cordeiro preparado. E desde ali a gente observa que já era o plano de Deus para Jesus. E imagina Deus olhando para Abraão e fala assim, ele sendo humano, sendo falho, ele teve a capacidade de dar o único filho dele. E Deus vai também entrega a Jesus, seu único filho, para que ele venha e morra por cada um de nós. Para que hoje eu e você estivéssemos aqui, sendo salvos pela graça de Deus, tendo acesso ao perdão, tendo acesso à salvação de Deus. E ali aqueles discípulos vão caminhando com Jesus, e ali aquele momento já fica tarde, anoitece, e aí Jesus faz de conta que vai passar adiante para outro lugar, e aqueles discípulos olham e falam assim, olha, já se faz tarde, a noite está aproximando, o teu caminho ainda é longo, fica conosco essa noite. Uma coisa boa é a gente convidar Jesus para a nossa casa, a gente convidar Jesus para a nossa vida, convidar Jesus para fazer parte do nosso íntimo, porque a gente só convida para a nossa casa as pessoas que são queridas, a gente só convida para o nosso círculo as pessoas que a gente confia. Então, nesta manhã, convida Jesus para a tua vida, convida Jesus para a tua casa. E eles não só convidaram, como permitiram que aquele visitante ele fosse um anfitrião, porque em toda mesa do judeu, do israelita, quem partia o pão era o dono da casa. Quem cortava a carne era o dono da casa, quem servia era o dono da casa. E quando eles convidam ali a Jesus, e Jesus vai para aquela casa, eles deixam que Jesus parta o pão. E quando Jesus pega aquele pão e parte, dá graças, naquele momento a Bíblia diz que é como se os seus olhos se abrissem e eles percebessem. Porque o partir do pão não é algo tão somente simbólico. O pão, ele representa o corpo de Cristo. E aqueles discípulos, seus olhos foram abertos porque eles já tinham presenciado antes essas cenas algumas vezes, quando Jesus vai partir o pão. Jesus abençoa ali na primeira multiplicação dos pães, que está lá em Lucas 9,16. Depois também em Lucas 22,19, na última ceia, Jesus não pegava o pão como pegava uma coisa qualquer, mas Jesus tinha reverência. E Jesus tinha cuidado naquele ato, porque primeiro ele agradecia a Deus e depois ele oferecia aos seus discípulos. E nós estamos aqui nesta manhã também para partilhar esse pão. Pão esse que simboliza o corpo de Cristo que é partido por nós. E naquele momento, quando Jesus parte aquele pão e entrega a eles reconheceram que é Jesus verdadeiramente, ele ressuscitou e está conosco. Aleluia. Nós estamos aqui nesta manhã porque Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Jesus ressuscitou. E eles o conheceram ali, no partir do pão. Aleluia, Jesus. Amados, o partir do pão é lugar de comunhão, é lugar de revelação, é lugar onde a presença de Deus se revela a nós. Nós não estamos aqui tão somente para participar da ceia do Senhor. Nós estamos aqui nesta manhã para compartilhar entre nós o corpo de Cristo, para valorizar o sacrifício de Cristo na cruz. E esta manhã é uma manhã de bênção, uma manhã especial. Para o povo do mundo se encerra aqui a Semana Santa. Semana Santa, teoricamente, começa no domingo de Ramos. E aí, se nós formos olhar as Escrituras, foi no domingo que Jesus entrou ali em Jerusalém. E quando Jesus entra em Jerusalém, ali ele começa a descer aquele monte. E ali as pessoas pegavam os ramos de tamareira, sacudiam. E Jesus vinha montado ali no jumentinho e eles começaram Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E foi nessa semana que Jesus entra em Jerusalém, passa essa semana. E na semana seguinte, na sexta-feira, Jesus é crucificado. No domingo, Jesus é ressuscitado.
E ali os judeus, nesse mesmo domingo, eles já comemoravam a Páscoa. É uma festa anual dos judeus, porque os judeus, os israelitas, eles comemoram a passagem do anjo ali pelo meio do povo egípcio, livrando os israelitas da morte. Foi quando o povo israelita saiu do Egito. Então, todos os anos eles fazem essa festa, comemorando essa Páscoa, que é a passagem do anjo por meio do povo israelita. E ali, coincide não, como projeto de Deus, Jesus também ressuscita nesse dia de Páscoa. O que hoje para nós representa nova vida. O que hoje para nós representa passagem da morte para a vida. Porque no momento quando Jesus foi crucificado, no momento quando Jesus morreu, a Bíblia diz que ele foi até o inferno e ele tomou a chave da morte da mão de Satanás. Então nós estamos aqui nesta manhã, porque Jesus, o dono da vida, ele ressuscitou para que eu e você tivéssemos acesso a essa salvação. Estamos aqui nesta manhã partilhando o corpo de Cristo, porque ele morreu por nós e ele ressuscitou para nos dar a salvação, porque ele venceu a morte. Amados, quando aqueles discípulos eles reconhecem ali a Jesus no partir do pão, e aí eles começam a falar e começam a pensar, e eles falam assim: olha, bem eu pensei, porque quando ele nos abria as escrituras, o nosso coração ardia. Quando eles falavam ali das escrituras, o nosso coração ardia. Amados, a palavra de Deus traz esse conforto ao nosso coração. E naquele momento que eles reconheceram a Jesus e perceberam ali o que se passou naqueles momentos, eles falam: olha, quando eles estavam falando, o nosso coração ardia. Porque naquele momento eles entenderam o que era o poder de Deus. Nós precisamos dessa palavra. Nós precisamos conhecer o Evangelho de Cristo. Nós precisamos meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela nos traz conforto, ela nos traz esperança, ela traz alegria, ela traz paz aos nossos corações. Porque a palavra de Deus ela é viva, e a Bíblia diz que além de ser viva, ela é eficaz e mais penetrante que a espada de dois gumes. Então a palavra de Deus ela queima nos nossos corações, ela traz alegria, ela traz esperança, ela traz renovo, ela nos traz fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Dê valor à palavra de Deus, medita na palavra, procura entender, procura conhecer, procura aprender. Porque a palavra de Deus, ela nos traz esperança. E ali, quando Jesus estava com eles, e eles percebem que Jesus estava ali, a Bíblia diz que os seus olhos lhe abriram, e naquele momento, Jesus desapareceu deles. E aí eles se deram conta, verdadeiramente, Jesus ressuscitou. Está aí no versículo 34, ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Alegre-se nesta manhã, irmãos, porque nós temos um Deus vivo. Nós temos Jesus ressurreto que vela por nós desde o céu. Nós temos um Deus vivo que cuida de nós, que cuida das nossas necessidades, que vem ao nosso encontro onde nós estivermos quando nós precisamos. Alegre-se no Senhor pela ressurreição de Jesus, porque verdadeiramente Ele ressuscitou. Imagina que quando eles disseram: olha, fica conosco, já se faz tarde. Imagina que eles tinham caminhado ali aquele período no sol quente, aí chega de noite naquele caminho, eles chegam em casa já cansados, empoeirados daquela viagem, e eles falam para Jesus: fica de noite porque já é noite, fica conosco aqui porque já é noite. E ali quando eles percebem que Jesus ressuscitou, e eles mudam, cheios de assunto, cheios de alegria, até o cansaço foi embora. E a Bíblia diz que eles não esperaram de amanhecer, que eles não esperaram outro momento, e eles correram de volta para Jerusalém. Porque a palavra de Deus nos dá ânimo. A palavra de Deus nos dá conforto, a palavra de Deus ela nos dá esperança. E quando Jesus ali ressuscita, eles não se tornam apenas ouvintes, eles se tornam testemunhas de que Jesus ressuscitou. E eles rapidamente voltam para Jerusalém e eles vão anunciar ali para os irmãos: olha, Jesus ressuscitou, ele passou lá em casa.
Eu dou louvor para isso. Jesus ressuscitou, ele passou lá em casa. Jesus esteve conosco no caminho de Emaús. Jesus ressuscitou. E hoje nós comemoramos a Páscoa do Senhor, passagem da morte para a vida, porque Jesus ressuscitou. Aleluia, Jesus. Nós temos motivos, irmãos, de muita alegria para estarmos na casa do Senhor. Hoje, além de ser Páscoa, também é a ceia do Senhor. Paulo, quando ele vai instruir ali, e Jesus, na última ceia, compartilhando o pão ali com os irmãos, e ele vai e diz assim: olha, fazer isto em memória de mim. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte. Paulo já falando, ele fala fazer. Jesus diz: olha, fazer isto em memória de mim. E Paulo, lá em 1 Coríntios 11, ele vai dizer assim: olha, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. E nós estamos aqui não somente para anunciar a morte do Senhor, participando dessa ceia, mas também para anunciar a vida, para anunciar a salvação, para anunciar a esperança da ressurreição de Jesus. Estamos aqui em memória de Jesus, por nos alegrarmos pela sua ressurreição, por podermos participar ativamente dessa Páscoa, que é passagem da morte para a vida. E é por isso que todos nós, enquanto cristãos, nós temos esperança. Porque a morte para nós não é o fim. A morte para os crentes não é o fim. A morte para os crentes é o começo de uma nova vida na eternidade com Cristo. Que possamos todos nós buscar essa salvação. Que possamos todos nós dar lugar ao Senhor e lutar para alcançar a salvação. Porque para nós a morte não é o fim. A morte não encerrou Jesus naquele tempo. As mulheres chegaram ali pela manhã bem cedo e a Bíblia diz que elas estavam ali preocupadas. Quem vai nos rolar? Aquela pedra é muito grande. E elas iam preparar o corpo do Senhor, porque era costume ali entre os judeus. Eles diziam que a alma saía do corpo no terceiro dia. E ali não era no terceiro dia que realmente era morto mesmo, que era quando a alma saía do corpo. Então aquelas mulheres, elas pensavam: antes que a alma saia do corpo, nós vamos lá preparar o corpo de Jesus, levar as especialistas. E foram aquelas mulheres que, quando elas chegaram ali, a pedra do sepulcro estava removida. Não precisaram elas remover, a pedra já estava removida. Porque verdadeiramente Jesus não está encerrado no túmulo, mas ele vive no céu e é presente nas nossas vidas por meio do Espírito Santo. Porque Jesus ressuscitou. Aleluia, Jesus. E nós glorificamos o Senhor pelo sacrifício de Cristo na cruz. Porque verdadeiramente Ele nos deu a salvação. Por meio da sua morte, Ele comprou a salvação para todos nós. Antes vivíamos agarrados à lei, como estavam vivendo ali os fariseus naquele tempo, e hoje vivemos pela graça. Observe que quando aquela mulher ela foi ser apedrejada ali, era pela lei. Quantos de nós, amados, se ainda vivêssemos pela lei, estaríamos aqui hoje? Aquela mulher foi pega em adultério e ia ser apedrejada. E o olhar de Jesus olhando para aqueles homens, olha, quem de nós não tem pecado, que atire a primeira pedra. E foi naquele momento ali que eles entenderam a graça do perdão de Deus. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós merecemos a morte. Mas o Senhor pagou o preço para que eu e você fosse salvos. E é por isso que nós estamos aqui, porque o preço foi pago. E hoje nós vivemos pela graça. Por meio da morte de Jesus, nós temos acesso ao perdão. Nós temos acesso à salvação. Nós somos salvos por essa graça. Por esse ato tão grandioso de Jesus, que foi sua morte na cruz. E ali ele volta ao terceiro dia, como estava escrito, trazendo de volta a alegria, trazendo de volta a esperança. E aqueles discípulos, eles vão correndo para Jerusalém, né? Eles já não deviam nem ter saído de lá, mas saíram. Então voltaram correndo para Jerusalém e foram anunciar: olha, Jesus ressuscitou. Daí no versículo 34, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor. Jesus. Muitas pessoas hoje ainda olham para a cruz, mas nós não olhamos mais para a cruz. Nós olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A cruz é apenas um símbolo, um instrumento da morte de Cristo.
é símbolo também do cristianismo, porque a cruz representa a morte de Cristo. Mas nós hoje não olhamos mais para a cruz, porque Jesus não está mais naquela cruz, Jesus está vivo. E Ele está hoje olhando para nós, para mim e para você. Aquelas mulheres chegaram ali, e aí quando o anjo olha para elas, e eu fui ler lá em Mateus, Marcos, Lucas, e Lucas tem uma versão mais completa, e aí mesmo em Lucas, no capítulo 24, versículo 5, os irmãos podem ler, o anjo olha para aquelas mulheres e diz assim: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Glória a Deus, aleluia. Vocês entendem, irmãos? Vocês conseguem alcançar a profundidade dessa frase? Por que buscai entre os mortos aquele que vive? Quando nós oramos, quando nós buscamos, nós temos que ter essa convicção, a convicção que Jó tinha. Nós devemos ter isso na nossa vida. Jó no 19, 25, ele vai dizer assim: porque eu sei que o meu Redentor vive. Você tem essa convicção? Tem muita gente que ainda busca Jesus entre os mortos, como se Jesus fosse algo inatingível, como se Jesus fosse algo invisível. E o anjo olhando para aquela mulher diz: olha, por que buscar entre os mortos aquele que vive? Nós servimos a um Deus vivo. A morte não venceu Jesus, Jesus venceu a morte. Aleluia, Jesus. E as evidências estão aí. Tem pessoas que não acreditam na palavra de Deus, mas a ciência comprova que Jesus realmente veio, que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que se nós não acreditarmos nisso, que a nossa fé é vã. Lá em 1 Coríntios 10, Paulo vai falar sobre a ressurreição de Jesus, e ele diz que se nós, enquanto cristãos, não acreditarmos na ressurreição, a pregação é vã, a fé é vã. Então nós precisamos crer, irmãos. E isso é fé. E nós estamos aqui porque nós cremos que Jesus ressuscitou. Ele morreu, ele venceu a morte e ele ressuscitou. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, para nos alegrarmos com o Senhor, para partilharmos no corpo de Cristo, sabendo que Ele é um Deus vivo que cuida de nós. E a Páscoa para nós representa mais do que os rituais do mundo, mais do que a Semana Santa, que a Páscoa para nós é motivo de alegria, de esperança, porque Jesus, Ele ressuscitou. Amém, irmãos? Que possamos de fato seguir, como diz 1 Coríntios 11, 26, anunciando que Jesus morreu, que Ele ressuscitou até que Ele venha. Partilhando desses momentos, nos alegrando, porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Que possamos confiar, irmãos, que crer nas Escrituras. Tem muitas pessoas que, apesar de andarem com Jesus, de viverem com Jesus, de buscarem a Jesus, ainda não acreditam nos milagres de Jesus. Observe o exemplo de Marta e Maria. E aí Marta estava ali, quando Jesus chega, ela olha para Jesus e fala assim: ô Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus olha e fala assim: Marta, teu irmão há de ressuscitar. Aí ela vindo Jesus ali, ouvindo, olha para vocês verem, Jesus ia na casa de Marta e Maria, Jesus almoçava para eles, Jesus fazia milagre no meio deles, Jesus falava a palavra para eles. Aí ela: ah, Senhor, mas eu sei que ele há de ressuscitar no último dia, né? Na ressurreição dos mortos. Jesus olha para ela e fala: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E tem muita gente como Marta. Tem muita gente ainda que vive como Marta. Mas que possamos nesta manhã ser como Maria, aproveitar a melhor parte, dar lugar à melhor parte. E crer, porque verdadeiramente o dono da vida está aqui. E ainda que venhamos a morrer, nós sabemos que a morte não é o fim, mas apenas o começo de uma eternidade com Cristo. Amém, irmãos? Porque Jesus já conquistou por nós esse direito, porque Ele morreu e ressuscitou para que hoje nós estivéssemos aqui, tendo acesso a essa salvação e podendo participar do corpo do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos nos pôr em pé, vamos orar. E já foi louvado aqui, e nessa manhã nós vamos de novo falar porque Jesus vive. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Amém? Porque Ele vive. Aleluia, Jesus.